Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai abordar um tema que impacta a vida de todos nós, que é a relação entre a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Você já parou para pensar como essas duas gigantes elas afetam diretamente a nossa saúde e o nosso dia a dia? Então vamos entender um pouquinho mais juntos sobre isso. Nos últimos anos, uma crescente preocupação tem surgido em torno da relação simbiótica entre a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. À primeira vista, essas duas gigantes, elas parecem pertencer a universos distintos, mas a indústria alimentícia, voltada para a produção de alimentos, e a farmacêutica, focada em medicamentos e tratamentos de saúde. No entanto, a interconexão entre ambas pode estar contribuindo para um ciclo que afeta profundamente a saúde pública a nível global. Quais são os impactos da indústria alimentícia na saúde? Então, essa nossa indústria alimentícia moderna, em especial de alimentos processados, ela desempenha um papel significativo nos hábitos alimentares globais. Produtos ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras saturadas, sódio e aditivos químicos, eles estão amplamente disponíveis e são frequentemente promovidos como acessíveis e convenientes. No entanto, esses produtos eles têm sido associados a uma série de doenças crônicas, como a obesidade, diabetes do tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares. E assim, a dieta de muitos indivíduos em todo o mundo, ela tem se afastado dos alimentos frescos e nutritivos. Então, com um aumento no consumo de alimentos industrializados, isso é algo notório na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente vê muito disso. Então, essa mudança nos padrões alimentares, ela tem contribuído diretamente para o aumento das chamadas doenças da civilização. Elas são diretamente ligadas às escolhas alimentares inadequadas. E qual que é o papel da indústria farmacêutica no tratamento de doenças crônicas? Quais são as ligações entre essa indústria farmacêutica e a indústria alimentícia? Então, com o aumento das doenças crônicas relacionadas ao estilo de vida, a indústria farmacêutica tem se beneficiado diretamente. Medicamentos para tratar hipertensão, colesterol alto, diabetes e outras condições crônicas. Então, elas se tornam alguns dos mais vendidos globalmente. E isso acaba criando um ciclo, onde as condições de saúde causadas em parte por uma dieta inadequada são tratadas com medicamentos que ajudam a controlar esses sintomas. Mas muitas vezes eles não abordam as causas subjacentes da doença. Então, embora a medicina é essencial, ela é fundamental para o tratamento de diversas condições, mas assim, a dependência nos medicamentos para doenças crônicas que são evitáveis, por exemplo, diabetes, hipertensão, algumas doenças cardiovasculares, ela levanta uma questão crucial. Então, é isso que eu quero falar para você, que nós estamos tratando os sintomas de uma epidemia de má alimentação, enquanto deixamos de lado a verdadeira solução, que é a prevenção por meio de uma dieta saudável. Vou falar um pouquinho sobre o ciclo e o consumo, o ciclo de consumo e esse tratamento. Então, aqui ele reside entre a interligação preocupante entre a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. A primeira é comercializar e popularizar alimentos que contribuem para o desenvolvimento dessas doenças crônicas. Então, ela alimenta a demanda pelos produtos da segunda, que oferece tratamentos para essas mesmas doenças. Então, esse ciclo ele alimenta um sistema lucrativo que beneficia ambas as indústrias. Uma depende da outra, e esse ciclo não para, e cada vez vai crescendo e se tornando mais lucrativo. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, muito simples: o aumento de consumo de refrigerantes e alimentos com alto teor de açúcar. Isso contribui significativamente para a epidemia de diabetes tipo 2. E a indústria farmacêutica, por sua vez, ela lucra com a venda de medicamentos para controlar os níveis de glicose no sangue e tratar as complicações dessa doença.
Então, o mesmo padrão ele pode ser observado com alimentos ricos em sódios e a hipertensão. Como cito para vocês em alguns vídeos aí, a questão dos embutidos, né? Os produtos ultraprocessados que são ricos em sódios. E as gorduras saturadas, que elas trazem as doenças cardiovasculares. Isso é uma questão ética e de saúde pública? Sim, esse ciclo ele levanta questões éticas significativas. A indústria alimentícia, ao promover esses produtos prejudiciais à saúde, muitas vezes através de campanha de marketing agressiva, voltadas para crianças e famílias de baixa renda. Então, eles contribuem para criar uma crise de saúde pública. Por outro lado, a indústria farmacêutica, em vez de promover ativamente a prevenção através de uma melhor educação alimentar, ela foca em vender soluções paliativas na forma de medicamentos. Então, assim, resumindo esse ponto que eu falei, o que é hoje? As empresas, a indústria alimentícia, ela tem ali seu produto baixo custo, por exemplo, uma bolachinha recheada. Hoje você tem bolachas aí que você compra por R$1,50, R$1. Então, para uma classe, as famílias de baixa renda, isso é como que a gente pode dizer, um custo-benefício para eles. Eles vão comprar um doce para agradar as crianças, enfim. Só que eles não estão pensando a longo prazo na questão da prevenção e da educação alimentar. Então, essa é a questão ética da indústria alimentícia e a relação da indústria alimentícia com a indústria farmacêutica. Não está tendo essa ética entre elas duas e a saúde pública. Embora, lógico, existem empresas e iniciativas que buscam promover a saúde e a prevenção de doenças, tem grande parte já está nesse nível. Porém, ainda é muito baixo, se for comparar, né, entre uma e outra, isso é muito baixo. Então, a relação entre as duas indústrias continua a levantar suspeitas sobre como o lucro ele pode ser priorizado em detrimento do bem-estar público. E essa interdependência cria um ambiente onde a solução definitiva, a prevenção, a promoção de uma alimentação saudável, muitas vezes ela recebe menos atenção do que o tratamento de doenças que poderiam ser evitadas. Então, assim, hoje tem muitas doenças ali que a gente consegue evitar ela a longo prazo justamente com a nossa alimentação, né? Cuidando da nossa alimentação. Nosso físico, nosso mental, né? Então, como que eu vou... Bem, vamos seguir então. Como que eu vou quebrar vamos conseguir quebrar esse ciclo de educação e prevenção? A gente pode considerar esse um ciclo vicioso. Então, ele é fundamental que os governos, as organizações de saúde e a sociedade em geral incentivem a adoção de uma alimentação saudável e a prevenção de doenças. Então, a educação sobre nutrição deve ser prioridade, tanto nas escolas quanto nos programas de saúde pública, para que as pessoas possam fazer escolhas alimentares mais conscientes e informadas. É como eu comentei com vocês ali desde o começo. Quando eu iniciei o meu processo de minha reinventação, ali que eu me reinventei, eu iniciei com uma base clínica, com um médico, com um nutricionista, com um psicóloga, né? Então eu tive essa base clínica, mas a partir dela eles iam me instruindo, me conduzindo, eu fui aprofundando mais os meus estudos para me aprender mais sobre isso e aplicar no meu dia a dia, para que as mudanças acontecessem, né? Então, assim, além disso, também tem as regulamentações, elas são mais rigorosas sobre a composição dos alimentos industrializados e a promoção de rotulagem clara, elas podem ajudar os consumidores a evitar os produtos prejudiciais.
Então, assim, a promoção de alimentos naturais, frescos e nutritivos, ela deve ser incentivada como uma medida preventiva e eficaz contra as doenças crônicas que atualmente sobrecarregam os sistemas de saúde. Então, nós temos um ciclo, ele funciona da seguinte maneira: a indústria alimentícia, ela vende alimentos prejudiciais à saúde, que contribuem para o desenvolvimento de doenças crônicas, e a indústria farmacêutica, por sua vez, ela lucra com os medicamentos necessários para tratar essas mesmas doenças. Então, quem sofre a consequência desses ciclos é nós mesmos, nós consumidores. Então, por fim, é necessário que a indústria farmacêutica ela se engaje mais efetivamente em promover uma saúde preventiva, reconhecendo que uma população mais saudável com menos doenças crônicas é uma meta que beneficia a todos a longo prazo. E para finalizar então esse nosso conteúdo, essa relação, esse assunto que eu abordei, que eu trouxe hoje para vocês, por que eu quis trazer isso para vocês? Porque assim, ó, quando a gente fala de medicação, é diferente de suplementação. A suplementação é necessária para a nossa vida, porque a gente não consegue consumir todos os nutrientes e vitaminas através dos alimentos. Por mais natural que a gente seja, por mais equilibrada que seja a nossa dieta, é necessário a gente suplementar, tá? Mas suplementação não é medicação. E assim, por que eu abordei esse assunto com vocês? Para que vocês criem uma consciência diante de todo esse processo que você está vivendo de mudança de hábito, de uma nova rotina, enfim, principalmente na questão do emagrecimento, da consciência do emagrecimento, para você ter ideia o quanto uma indústria tem ligação com a outra, a relação delas. Então, assim, é um ciclo, como eu disse, é um ciclo vicioso, onde o maior objetivo deles é o quê? É o lucro, é o financeiro. Eles não estão pensando na nossa saúde, no nosso bem-estar. Não, eles estão pensando somente no lucro deles, certo? Então, assim, esse assunto é um assunto tanto quanto polêmico, porém, eu me sinto no dever de trazer isso para vocês, principalmente para que vocês comecem a criar consciência a partir disso. Até porque hoje em dia está tão romantizado uma má alimentação, que quando a gente começa a se alimentar com produtos naturais, a gente cuidar mais da nossa saúde, produtos frescos, saudáveis, todo mundo diz que a gente está de dieta, onde a gente deveria ter essa alimentação saudável. Isso deveria ser rotina na vida de todo mundo, principalmente das nossas crianças.